Nesse encontro, então, nós já temos o conceito de salário, os tipos de salário, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade. E queremos, então, expor como fazer essa rotina de RH, como calcular adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, de uma maneira muito direta, de acordo com a nossa legislação. Então, nosso encontro hoje é para tratar do cálculo do adicional de insalubridade e do cálculo do adicional de periculosidade. Nosso objetivo é esclarecer, então, como podemos fazer e realizar esse cálculo. Antes de nos debruçarmos sobre o cálculo, sobre essa rotina de RH ser realizada, é importante mencionarmos os termos do artigo 192 da CLT, que traz o seu texto a base de cálculo adicional de insalubridade, já que o mesmo, né, foi declarado inconstitucional. Né? Então, o artigo 192 hoje, ele é inconstitucional, já que o artigo 192, em seu texto, prevê que a base de cálculo do adicional de insalubridade seria o salário mínimo vigente da região. E o STF, na súmula vinculante número 4, né, legislando sobre o tema, apontou, e eu compartilho com vocês aqui. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Olha lá, com essa súmula vinculante, então, o STF acabou por declarar a inconstitucionalidade do artigo 192, já que o salário mínimo não pode ser índice de base de cálculo de qualquer que seja vantagem do empregado. E o adicional de insalubridade é uma dessas vantagens. O efeito, inclusive, da súmula vinculante número 4 do STF fez com que o Tribunal Superior do Trabalho reeditasse a súmula 228, né, com a nova redação, para modificar, inclusive, os termos dessa súmula, cancelando, inclusive, a súmula 17 do próprio Tribunal Superior do Trabalho e também a orientação jurisprudencial número 2, todas versando sobre o salário mínimo como índice para fixação e base de cálculo de vantagem. Tá? Então, termos da súmula 228 do TST, que diz que o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico, salvo o critério mais vantajoso fixado em instrumento coletivo. Então, hoje nós temos, então, que para cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo será o salário básico, salvo, né, se houver na convenção coletiva uma base de cálculo mais vantajosa para o empregado do que o salário básico deste. Vamos então aqui calcular adicional de insalubridade, calcular adicional de periculosidade. Vamos começar com o cálculo adicional de insalubridade. Quero aqui trazer para vocês um exemplo de um empregado que tenha o salário básico R$750 e um adicional de insalubridade de grau mínimo. Vamos calcular o seu salário bruto.
Então, informações. Salário base, 750. Adicional, grau mínimo e adicional de insalubridade. Sabemos também que a classificação do adicional de insalubridade pode ser de grau mínimo, de grau médio e de grau máximo. De grau mínimo, 10%. De grau médio, 20%. De grau máximo, 40%. Como fazemos e realizamos o cálculo? Salário base multiplicado pelo percentual do grau de insalubridade, no nosso caso, grau mínimo, o salário base. Aqui, então, nós vamos ter o valor do adicional de insalubridade. Então, aqui nós temos R$ 75,00 é o adicional de insalubridade. Esse aqui é o valor do adicional. Como encontramos o salário bruto? O salário bruto é igual a adicionais mais salários. Então, compõe a remuneração do empregado, o salário básico mais os seus adicionais. Então, R$ 75,00 mais 750. Salário bruto do empregado, R$ 825,00. Vamos fazer um outro exemplo? Vamos fazer um outro cálculo aqui. Vamos imaginar agora um empregado com salário básico de R$ 1.500, adicional de insalubridade de grau médio. Então, adicional de insalubridade de grau médio, 20%. Então, salário base, 1.500 vezes adicional de insalubridade de grau médio, 20%, é igual a R$ 300. R$ 300 é o valor do adicional de insalubridade. Então, aqui é o adicional de insalubridade. Adicional de insalubridade. Vamos calcular o salário bruto. R$ 300 do adicional de insalubridade, mais R$ 1.500 do salário base, salário bruto, nesse caso, R$ 1.800. Então, nós temos, nesse segundo exemplo, salário base, R$ 1.500, adicional de insalubridade de grau médio é 20%, 1.500 vezes 20%, R$ 300, salário bruto, a soma do adicional de insalubridade com o salário básico. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos trazer mais um exemplo. Vamos agora pensar num empregado que tenha o seu grau de insalubridade fixado no grau máximo. E aí, grau máximo, o adicional de insalubridade é 40%. Vamos calcular? 1.200 vezes 40%, adicional de insalubridade, o valor de R$ 480. Então, aqui nós temos o adicional
de insalubridade. R$480. Calcular o salário bruto. Valor do adicional de insalubridade mais o salário básico. 480 mais 1.200. Salário bruto, neste caso, R$1.680. Então, fizemos um exemplo. Insalubridade de grau mínimo, 10%. Insalubridade de grau médio, 20%. Insalubridade de grau máximo, 40%. Vamos, mais um exemplo aqui. Empregado com grau de insalubridade médio, com salário de R$ 2.350,15. Vamos calcular? R$ 2.350,15 vezes 20% é igual a R$ 470,03. Esse é, então, o valor do adicional de insalubridade. Adicional de insalubridade. Vamos calcular o salário bruto? Salário bruto, R$ 470,03 do adicional de insalubridade, mais o salário básico. Salário bruto, neste caso, R$ 2.820,18. Então, notem. Cálculo do adicional de insalubridade. Base de cálculo, salário básico. Verifico o grau. Qual grau que é? Se é mínimo 10%, se é médio 20%, se é máximo 40%. Faço uma multiplicação dos valores e ainda posso encontrar já o salário bruto, somando o adicional de insalubridade ao salário básico. É assim, então, que nós fazemos essa rotina de RH para o cálculo do adicional de insalubridade. Vamos calcular agora o adicional de periculosidade. Vamos trazer aqui, né? Vamos só pegar aqui um exemplo para calcular aqui o adicional de periculosidade. Lembrar você que o adicional de periculosidade, ele, por lei, é de, no mínimo, 30% sobre o salário básico. Então, o adicional de periculosidade é de, no mínimo, 30%. Evidentemente que cada categoria, cada classe sindical, cada grupo de trabalhadores pode estabelecer índices mais vantajosos. Vamos fazer aqui 2 exemplos para compreender o cálculo do adicional de periculosidade, que segue o mesmo raciocínio do adicional de insalubridade, com a diferença de que, para o adicional de periculosidade, nós não vamos ter nenhum grau. Então, o adicional de periculosidade ele é fixado e essa fixação, né, é de, no mínimo, 30%. Vamos aqui o primeiro exemplo. Empregado com um salário de R$1.000. Vamos calcular aqui o adicional de periculosidade desse empregado. Então, como que a gente faz? Salário básico vezes o adicional. No caso aqui, R$300. Então, calculando aqui, R$300 é o adicional de periculosidade. Podemos até aqui buscar a calculadora para fazer aqui com você, ao vivo, esse cálculo. Adicional de periculosidade, então. Salário básico vezes o adicional, 1.000 vezes 30%, é igual a R$300. R$300 é o nosso adicional de periculosidade. Já sabe, e você já está atento, quer calcular o salário bruto? Pega o adicional de periculosidade, soma com o salário básico. Vamos fazer aqui mais um exemplo
para cálculo do adicional de periculosidade. O empregado com salário básico de R$ 1.500, adicional de periculosidade, lembre-se, não há grau, então é o valor fixado. A lei fixa no mínimo 30%, R$ 1.500 vezes 30%. Teremos, então, o adicional de periculosidade no valor de R$ 450. R$ 450 é, então, o adicional de periculosidade. Já sabe que quer calcular a rotina, então, do salário bruto, basta pegar o adicional, somar com o salário básico. Assim, então, nós pudemos ver as rotinas para cálculo do adicional de insalubridade e do adicional de periculosidade. No nosso encontro posterior, nós veremos o cálculo do adicional noturno e do adicional de horas extras.